Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje, nossa aula de português, primeira aula de português do segundo semestre. Então, o nosso assunto de hoje é a crônica. O que significa crônica? O que vem a ser isso? Eu acho que você já ouviu falar em crônica. Você já ouviu falar em As Crônicas de Nárnia? Você não sabe nem o que é crônica, mas Nárnia você descobriu assistindo lá os filmes, né? Então hoje você vai descobrir o que é uma crônica, você vai aprender. A crônica, gente, ela é um gênero narrativo, ou seja, ela é um tipo de texto. E por ser um tipo de texto, ela tem as próprias características, né, dela, as características de uma crônica. Eu gosto muito de comparar um gênero narrativo com o outro para a gente entender as características dos dois, né, e fazer e fica mais exemplificado cada tipo de texto, de narrativa. Por exemplo, a fábula. Todo mundo aqui já ouviu uma fábula. Como é uma fábula? Como ela se estrutura? A fábula, ela tem personagens que são animais, não é? Lembra da fábula da tartaruga e da lebre? A lebre apostou uma corrida com a tartaruga, porque ela era rápida, ela sabia que ia ganhar. Aí a tartaruga aceitou, foi devagarzinho, e a lebre riu muito, falou, ela nunca vai me vencer. A lebre deitou, dormiu, perdeu a hora, a tartaruga venceu a corrida. Ok. Então, gente, a fábula, ela tem uma moral, ela tem um ensinamento. Qual é o ensinamento dessa fábula? Que devagar a gente consegue, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. A gente alcança os objetivos. E outra coisa que a gente aprende nessa fábula, que o orgulhoso, que o arrogante, ele se dá mal. Ele fica confiando muito nele mesmo e acaba se dando mal. A fábula tem essas características. Animais como personagens, esses animais pensam, falam, interagem um com o outro, tomam decisões e tem uma lição de moral. Essa é a característica, são as características de uma fábula. A crônica tem outras características. A crônica, geralmente, ela é um texto curto, de uma página, 2 páginas, talvez. Geralmente, tá, pessoal? Eu coloquei umas características aqui pra gente ler, ó. A narrativa da crônica acontece num breve espaço de tempo. Ou seja, é uma narrativa de alguém que, por exemplo, entrou no ônibus, viveu uma situação ali dentro, desceu do ônibus, acabou a situação, acabou a crônica. Ou então alguém que conta uma experiência que teve na praia e aconteceu isso assim na praia, né, naquele espaço de tempo e acabou a situação ali mesmo. Diferente de um conto. Um conto começa, por exemplo, deixa eu pegar um conto da Branca de Neve. Quando que o conto começa? Quando a Branca de Neve nasceu uma menina muito branquinha, de olhos azuis, de cabelos negros. E se passaram os anos, né? Ela cresceu, foi perseguida pela rainha que quis matá-la, o caçador ficou com pena de matar, e assim vai, um tempo enorme, se passam vários anos dentro de um conto. Até ela morrer, ficar envenenada pela maçã e vir um príncipe beijá-la e etc. Olha quanto tempo se passou. Não sei, muitos anos, 20 anos. Será que a Branca de Neve se casou com o príncipe aos 20 anos? Não sei. Se passaram 20 anos. O conto, ele tem essa narrativa, o tempo é muito extenso no conto, tá? Na crônica, a narrativa é curtinha. É uma história que aconteceu num momento e foi contada. Alguém numa festinha, aí conta, né? Aconteceu isso assim na festinha e tal, e ali acaba. Não leva muito tempo. Geralmente o assunto da crônica acontece em minutos ou horas. A crônica também aborda um tema atual. É sempre um tema... Não é nada que aconteceu há muitos séculos atrás, não é nada que aconteceu há muito tempo atrás. Geralmente um tema atual, né? Com pessoas da atualidade, estudantes, empregados de hoje em dia, crianças. E
assim em diante. A crônica possui poucos personagens, geralmente tem 2, 3, né? São os centrais ali. É uma situação que acontece entre a mãe e o filho, entre o motorista e o passageiro. É uma coisa assim, uma situação com poucos personagens, diferente de um conto. No conto tem todo mundo. Tem Branca de Neve, tem o rei, tem a mãe da Branca de Neve que morreu, tem 7 anões, tem caçador, tem bruxa e tem um monte de gente. A crônica já é diferente, ela tem poucos personagens. Falou? Tá dando para entender, pessoal? E geralmente a crônica ela tem um contexto cômico, é pra gente rir, tem uma história engraçada que faz a gente rir. Ou sorrir levemente, pode ser também. Ou então o contexto reflexivo, você vai pensar naquela situação e ela vai te levar a refletir sobre o preconceito, sobre a fome no país, sobre a importância de sermos gratos, né? Ela vai te levar a refletir sobre alguma coisa. Eu coloquei essa imagem aqui de um ladrão porque nós vamos ler no nosso livro, vocês lerão, né, daqui a pouco, um texto chamado Pega Ladrão, que é uma crônica. Aí vocês vão ver assim, com os próprios olhos, o que é uma crônica. É uma história de uma senhora que estava segurando 2 sacolas de supermercado e de repente ela vê um menino negro olhando para ela. Ela adianta o passo, né? E o menino negro também adianta o passo atrás dela. Ela começa a correr e o menino começa a correr atrás dela. E ela achando que era um trombadinha, né? Ela não sabe, um trombadinha é ladrão, tá, gente? Gíria de gente antiga. Achando que era um ladrão, que era alguém que ia roubá-la. E ela começa a gritar socorro e junta umas pessoas, né, para segurar o menino, para ajudar a senhora. E ele fala assim, calma, eu não sou ladrão, eu só queria perguntar se a senhora queria ajuda para levar as sacolas. E assim termina o nosso texto. E contei, né? Mas eu precisava contar. Agora você vai ler, porque tem mais detalhes do que isso, tá bom? Não deixe de ler a crônica. Vamos analisar essa crônica. Ela acontece num breve espaço de tempo, não acontece? No tempo em que a mulher saiu do mercado e termina com uns minutos depois da mulher ter saído do mercado e corrido e achado que ia ser assaltada. Não levou muito tempo. Então, essa crônica aconteceu num curto espaço de tempo. Ela aborda um tema atual, que é o quê? O preconceito racial. Ela achou que o menino estava ali para assaltá-la porque ela viu que era um menino negro. Ela foi muito preconceituosa. Possui poucos personagens, sim. A mulher, o menino e talvez uns que seguraram o menino que nem foram citados os nomes ali. E geralmente tem um contexto cômico, alguma coisa pra gente rir ou refletir. No caso aí é pra gente refletir sobre o problema do preconceito racial. Certinho? Te expliquei direitinho o que é uma crônica? Então é isso aí, abra lá o seu livro, olhe lá no AVA quais são os exercícios que você tem que fazer, exercícios relativos a esse assunto, a crônica. E agora nós vamos para o segundo assunto, o segundo vídeo. Vou colocar em vídeos diferentes, tá bom, pessoal? Então um abraço e vamos lá para o nosso segundo vídeo.